Oi. Então, retornando aqui, ó. Então, depois da Revolução de 1905, a gente vai ter uma outra crise internacional importante que aconteceu no Marrocos, entre 1905 e 1906. Foi a chamada Primeira Crise do Marrocos. Foram duas crises do Marrocos, essa e outra que aconteceu 5, 6 anos depois, que foi a segunda crise marroquina. Nos dois casos, a crise envolveu França e Alemanha. O Marrocos era um país independente, no norte da África, um país independente, com uma monarquia local, mas há muito tempo que a França, que controlava a Argélia, e controlava a Tunísia, tentava expandir sua influência no Marrocos. E no início do século XX, o Marrocos ficou mergulhado numa guerra civil. Resultado, em 1904, aproveitando aquela situação, a França fez uma intervenção militar no Marrocos para tentar restabelecer a ordem e aproveitar ter vantagens, né, locais, controlando o país, ou estabelecendo um protetorado e tal. Exatamente nesse momento, França e Grã-Bretanha estavam se aproximando, deixando de lado uma rivalidade histórica, uma disputa colonial antiquíssima. E fizeram um acordo chamado Entente Cordiale, um acordo, um entendimento cordial entre as duas rivais tradicionais. A França reconheceu a supremacia da Grã-Bretanha no Egito e no Sudão, e em troca a Grã-Bretanha reconheceu o direito da França obter vantagens no Marrocos. Então a França vai ter esse cenário favorável, né, porque tinha o apoio da Grã-Bretanha. Só que nesse momento a Rússia, que era uma outra aliada da França, estava enfraquecida. Então, quando a França tentou obter vantagens no Marrocos, a Alemanha entrou na jogada. A Alemanha, na época, chefiada pelo Kaiser, o Guilherme II. O Guilherme II fez uma visita ao Marrocos, publicamente defendeu a independência do país e desafiou as pretensões francesas, que causou uma crise internacional, né? A França desafiada pela Alemanha publicamente e tal. Foi então organizada uma conferência internacional para resolver essa questão colonial, a Conferência de Algeciras. E nessa conferência, a Grã-Bretanha acabou apoiando as pretensões da França lá no Marrocos. Vou arrumar aqui o esquema que eu vi que tem uma coisa errada. Pronto, já arrumei. Apoia as pretensões da França no Marrocos. E com isso, apesar da Rússia estar enfraquecida, a Grã-Bretanha consolida a aliança com a França. E o Guilherme II acaba se isolando, na verdade. Feiticeiro contra feiticeiro. Ele achou que teria vantagens no Marrocos e humilharia a França. No final, ele teve que recuar e a Alemanha que ficou humilhada. Então, essa crise aumentou ainda mais a rivalidade entre a França e a Alemanha. Ora, a outra crise também decorrente desse enfraquecimento da Rússia, ou da influência da Revolução Russa, foi a crise da Bósnia. O território da Bósnia-Herzegovina, a Bósnia hoje é um país independente. Esse território foi durante muito tempo dominado pelo Império Turco Otomano. Só que depois de uma guerra entre o Império Turco e a Rússia, em 1877, foi feito um acordo internacional e o território da Bósnia permaneceu sendo território turco, porém sob ocupação militar da Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria ocupou aquele território, agora o território formalmente era um território do Império Turco. Acontece que parte da população da Bósnia é formada por sérvios. E a Sérvia tinha a pretensão de ampliar seu território, de criar uma grande Sérvia e desejava anexar a Bósnia. Resultado, a Sérvia aguardava uma ocasião, esperando a Áustria-Hungria desocupar a Bósnia para a Sérvia poder ocupá-la e anexá-la. Só que a revolução na Rússia estimulou uma revolução no Império Turco Otomano, a revolução dos jovens turcos. Esses jovens turcos eram uma mistura de militares e de intelectuais que estavam querendo modernizar o Império Turco Otomano, exigindo que o sultão da Turquia aceitasse uma constituição e fizesse reformas modernizadoras. Ora, num primeiro momento parecia que a Revolução Turca iria triunfar. E a Áustria-Hungria ficou com medo dessa revolução triunfando, fortalecer o poder do Império Turco Otomano, e o Império Turco Otomano efetivamente recuperar o controle sobre o território da Bósnia, expulsando os austríacos de lá. Antes que isso acontecesse, ou pudesse acontecer, o que a Áustria-Hungria fez? Resolveu anexar formalmente a Bósnia. Ao fazer isso, frustrou os planos da Sérvia, que queria anexar o território. Consequência, aumentou a rivalidade entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, sendo que a Sérvia era um país considerado protegido pela Rússia, mas a Rússia nada pôde fazer naquele momento.
De toda forma, a tensão entre Áustria-Hungria e Sérvia aumentou. E a tensão entre Áustria-Hungria e Rússia também. E vocês estão bem lembrados, a Áustria-Hungria era uma aliada da Alemanha. Então, olha só, ali na Península Balcânica a gente vai ter uma tensão cada vez maior entre a Áustria-Hungria e Sérvia, arrastando para esse quadro a Alemanha e a Rússia. Não foi à toa que a Península Balcânica foi apelidada já naquela época de barril de pólvora da Europa. Temia-se uma guerra entre a Áustria-Hungria e entre a Sérvia que pudesse envolver a Rússia e a Alemanha, o que de fato acabaria acontecendo e acabaria precipitando a Primeira Guerra Mundial. Ok? As crises foram evoluindo. A tensão entre a Alemanha e França continuou e resultou numa segunda crise do Marrocos. A segunda crise do Marrocos foi chamada de crise de Agadir, uma cidade do Marrocos. Vocês estão vendo aí no esquema. Novamente, França e Alemanha entrando em choque colonial aí pelo Marrocos. Estourou uma outra revolta popular no Marrocos. A França fez uma outra intervenção militar e a Alemanha ficou com medo de, dessa vez, a França anexar de vez o Marrocos. Então, o que aconteceu? A Alemanha enviou um navio de guerra para o Marrocos, confirmando o apoio alemão à independência marroquina. Esse navio de guerra, essa presença militar alemã no Marrocos, foi um desafio claro às pretensões da França. O clima internacional, pessoal, esquentou. Parecia que realmente haveria uma guerra entre França e Alemanha naquele momento. Na Alemanha, aqueles grupos mais nacionalistas, né, chauvinistas, né, com aquele nacionalismo radical, aquele nacionalismo militarizado e tal, fizeram manifestações de massa defendendo a guerra contra a França. Né? O Guilherme II só não entrou em guerra porque ele foi convencido pela marinha alemã de que a Alemanha não estava preparada para uma guerra contra a França e contra, possivelmente, a Grã-Bretanha. Né, que era necessário aguardar mais um tempo para completar o programa naval alemão, por um triz que a Alemanha e França não entram em guerra naquele momento e por um triz que a questão do Marrocos não precipita a Primeira Guerra Mundial. No final foi feito um acordo entre França e Alemanha. A Alemanha reconheceu o direito da França a ter um protetorado sobre o Marrocos, e em troca a França cedeu para a Alemanha um pequeno território colonial na África, né, ali no Congo. Então, um pedaço ali do Congo acabou sendo cedido pela França para a Alemanha. Enquanto ocorria essa guerra contra o Marrocos, enquanto ocorria essa crise no Marrocos, a Itália aproveitou que as atenções estavam desviadas para a crise, atacou o Império Turco Otomano e tomou do Império Turco Otomano a Líbia, outro território norte da África que pertenceu ao Império Otomano. A Líbia virou então uma das principais colônias da Itália. Ora, com isso o Império Turco Otomano fica enfraquecido. Ao ficar enfraquecido, gerou um outro efeito dominó. Os países balcânicos que desejavam ampliar seus territórios nos Balcãs aproveitaram esse enfraquecimento do Império Turco Otomano decorrente da derrota do Império para a Itália na guerra contra a Líbia e vão tentar tomar territórios turcos ali na Península Balcânica. Resultado, as guerras balcânicas de 1912 e 1913. Na primeira dessas guerras foi criada uma Liga Balcânica unindo Sérvia, Grécia, Bulgária, Montenegro contra o Império Turco. O Império Turco foi derrotado e seus territórios balcânicos divididos entre os membros da Liga Balcânica. Acontece que logo surgiu uma disputa entre a Bulgária e os outros membros da Liga Balcânica. Resultado, a Segunda Guerra Balcânica. Agora a Bulgária lutando contra os seus antigos aliados. A Bulgária foi derrotada, a Sérvia obteve mais territórios e no final dessas guerras o que aconteceu? A Sérvia saiu fortalecida, o que deixou a Áustria-Hungria alarmada, de tal forma que, assim, para o alto comando austro-húngaro, comando militar austro-húngaro e para a parte dos diplomatas da Áustria-Hungria, chegaram à conclusão que a guerra era inevitável entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, porque a Sérvia estava se fortalecendo muito. Nessa altura do campeonato, a Rússia já tinha se recuperado da crise gerada pela guerra contra o Japão e a Revolução de 1905. Então, na visão da Áustria-Hungria, quanto mais cedo fosse a guerra contra a Sérvia, enquanto a Áustria-Hungria tinha vantagens, melhor seria. Então, o quadro, a tensão internacional, pessoal, foi crescendo de forma assustadora nesses 10 anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver na próxima aula que essa questão da Áustria-Hungria e Sérvia, acabou precipitando a guerra no continente europeu e que assumiu depois dimensões mundiais. Mas eu falo sobre isso na próxima aula, ok? É isso aí. Tchau, até a próxima.